O secretário de Saúde de Pompeia foi condenado pela Justiça por calúnia, injúria e difamação. Ele teria distribuído um dossiê falso contra um candidato a prefeito da cidade nas eleições municipais de 2008. Na sentença, o juiz de Pompeia disse que não há dúvidas de que os documentos falsos foram montados pelo acusado com a intenção de denegrir a imagem do então candidato do PMDB à prefeitura da cidade nas eleições municipais de 2008. Elísio Rocha diz que se sente aliviado com a decisão da Justiça, que saiu quase 4 anos depois da disputa eleitoral. É um prejuízo irreparável. Nós poderíamos estarmos como prefeito de Pompeia. Agora, o dano moral causado, isso não tem preço. Quanto vale a honra, né, de um pai, de uma pessoa? Então é um erro irreparável, que na verdade não há dinheiro que restitua tamanha crueldade eleitoral e criminosa desse falso dossiê. As investigações apontaram que em setembro de 2008, dias antes das eleições municipais, 5.400 envelopes com cópias de um dossiê falso sobre o candidato do PMDB foram parar nas mãos de eleitores de Pompeia. As correspondências, segundo o processo, foram postadas em uma agência dos Correios em Jundiaí por Vitor Simões. Imagens de câmeras da agência feitas na época mostram que o acusado esteve no prédio. Elas foram aceitas como prova no processo. Os documentos traziam os nomes da Associação dos Magistrados do Brasil e do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo era dar credibilidade às acusações de tentativa de estupro, exercício ilegal da profissão de jornalista, estelionato, entre outros crimes. O acusado de elaborar o dossiê e distribuí-lo em Pompeia foi condenado por crime de calúnia eleitoral, difamação eleitoral e injúria. Na sentença, o juiz ainda suspendeu as atividades do Partido Progressista em Pompeia, já que o acusado usou o telefone e a estrutura do partido para distribuir os dossiês. O presidente do Partido Progressista diz que nunca foi intimado para falar sobre o caso e que ainda não foi notificado da decisão. A avaliação que eu faço é de estranheza, porque esse rapaz que teve esse processo contra ele não é filiado ao PP de Pompeia, não participou da campanha. E, então, causa estranheza esse vínculo do partido com essa situação que esse rapaz está passando. Quem já morava em Pompeia na época do suposto escândalo se lembra da repercussão às vésperas da eleição, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Como a decisão é em primeira instância, o advogado que representa o acusado e o partido político já recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. O principal argumento da defesa é que nenhum perito atestou a falsificação dos documentos. O juiz acolhe uma acusação de que teria sido utilizado um documento falso. Mas não existe exame documentoscópico, não existe nenhuma prova de que esse documento seria falso. Se trata da xerox de um papel. Por outro lado, ele avança contra o Partido Progressista, mas com suposição, porque nenhum membro do Partido Progressista participou dessa ação penal, foi processado nessa ação penal. Vitor Simões é sobrinho do prefeito Oscar Yassuda. O secretário não foi encontrado para falar sobre a condenação.